Em primeiro lugar, foi difícil achar um lugar para poder ajeitar meu celular. Eu não sei se você que assiste meu canal reparou, mas agora em 2026 vai fazer 10 anos de impeachment da Dilma, vocês perceberam? Então eu resolvi começar a fazer umas leituras sobre as perspectivas, né? Eu estou aqui com um livro que é a perspectiva da oposição que fez o impeachment. Eu tenho uma biografia da Dilma, que é a versão dela, um livro do MBL, que é a versão do povo que se manifestou, uma versão do judiciário e, é claro, da Petrobras, né? E no caso, eu estava pensando em gravar um vídeo depois de eu ler todos os livros, mas então meu canal vai ficar muito tempo sem vídeo. Depois que eu ler todos eles, eu faço um resumo de todos os vídeos que eu fiz, né? No caso, eu li aqui o Tchau Querida, do Eduardo Cunha. Esse livro aqui, ele foi escrito quando o governo do Bolsonaro já tava nascendo já, né? Porque, uma curiosidade, o próprio Cunha consta no livro que foi o próprio Temer o principal articulador do impeachment e que ele também se sentiu traído pelo Temer, alegando que parece que foi o próprio Temer também que também ajudou na cassação do próprio Cunha. Por quê? Porque, não sei se você sabe, mas caso o vice-presidente seja retirado do poder, que tem assim uma escala de hierarquia. Se o presidente sai, quem assume é o vice. E se o vice sai, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, se o impeachment fosse dirigido contra os dois, a Dilma e o Temer, quem ia assumir ia ser o próprio Cunha. E por isso, teve uma articulação do próprio Temer contra ele, né? E eu vale lembrar que depois que deu toda a votação do impeachment da Dilma, o Cunha tinha sido afastado do cargo dele, por causa daquele escândalo das contas dele da Suíça. Tudo bem que aqui no livro ele consta que na verdade as contas não eram dele, e ele também consta que na Suíça não é crime ocultação de patrimônio. Ocultação de patrimônio é o que o Lula fez lá no sítio e no triplex dele, que é crime. Na Suíça não é crime isso. Enfim, quando o Cunha foi retirado, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, que tinha assumido o poder, ele tentou de última hora tentar cancelar o impeachment, ele não conseguiu. Isso tinha parado o coração de todo mundo. Quem lembra disso 10 anos atrás, hein? E só para constar, em caso de retirada do presidente da Câmara dos Deputados, não é o vice-presidente da Câmara dos Deputados que assumiria a presidência, mas sim o presidente da Câmara do Senado. E se tem uma tragédia e os 4 morrer, o exército assume temporariamente e aí tem uma eleição de imediato. Mas continuando aqui os pontos, como sempre, eu faço aqui um esquema mental para tentar facilitar aqui meu pensamento, né? E eu não esquecer de nada. Olha, o Cunha, primeiramente no livro dele, ele fala brevemente sobre a trajetória dos presidentes, tá? Ele não entra em grandes detalhes, tipo, falando o que o Kubitschek ou o Nina Rodrigues, não, Nilo Peçanha fizeram durante a presidência, né? Mas ele consta que ele concorda que foi um golpe em 1889, muito injusto contra Dom Pedro II, né? E nós vivemos nessa república cheia de presidentes contestáveis, né? Quem lembra que quando Cunha ele foi declarar o voto dele favorável ao impeachment, até ele falou: Deus tenha misericórdia desse país. Até lembra que quando o Tiririca foi votar, todo mundo estava esperando ele dizer voto sim ou não, apestado. Mas o Tiririca quis ser sério na hora, né? Mas continuando, aqui o Cunha, mano, ele fala que ele acha que a Globo tem muita audiência porque a ditadura militar deu quase um monopólio para a Globo. E a Globo é uma fonte de poder, muito perigosa, né? Se você tem a Globo do seu lado, você teria muita influência do seu lado, né? Porque na época tinha bastante internet, né? A maioria do pessoal compartilhava coisa pelo WhatsApp, Facebook, né? Não tinha inteligência artificial. Na época, a internet já era a principal fonte anti-Globo, né? Fora outras emissoras, mas as outras emissoras também são compráveis, né?
Ainda assim, a maior parte do poder era da Globo, né? A Globo, desde antigamente, né, tinha feito campanha pro Mário Covas e pro Collor, né? E, pasmem, eles até enviam espiões, né? O Felipe Diniz, que é filho de um amigo do Cunha, né? O Gil Diniz, ele apareceu na casa do Cunha querendo fazer perguntas, né? Inusitadas sobre o impeachment, tem informações. O Cunha já estava esperto com ele tinha visto que era um espião. Ele não respondeu nada, mandou ele embora da casa dele rápido. E, pasmem, no dia seguinte já estava a Globo fazendo matéria. Felipe Diniz foi na casa dele, hein? O que será que ele quis fazer ali? Eles estavam de prontidão, contrataram o Felipe Diniz para tentar ter informação privilegiada. Ainda assim, o Cunha precisava de coisas como a Folha, por exemplo. Mano, meu nariz está coçando pacas, mano. A Folha de São Paulo, por exemplo, para tentar se manifestar sobre as contas dele da Suíça, né? Ai, saco. O clima, a temperatura aqui abaixou, tá 18 graus. Eu teria que colocar minha blusinha. Um segundo. Eu acho bom que a GR tem este moletomzinho, esse suéter. Ele é quente e diferente da Haganah, que tem um sobretudo, bem que quando você senta ele abre embaixo e ainda assim passa vento. Mas continuando aqui a falar sobre Eduardo Cunha, olha, o Fernando Henrique, ele tinha muito pedido de impeachment. O Lula tinha mais, principalmente depois do mensalão. E o Fernando Henrique com o escândalo do BNDES. Mas a Dilma, cara, por curiosidade, a primeira pessoa que fez pedido de impeachment dela foi o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, desde aquela época, ele estava querendo Moro no governo dele, mas mesmo assim ele relutava contra si porque ele tinha inveja do Moro. E ele tinha medo do Sérgio Moro querer ele mesmo ser presidente, né? Tanto é que quando o Moro saiu do governo do Bolsonaro, o Bolsonaro ficou dando patada indireta e tal, né? E o MBL foi tentar até fazer uma festa toda para tentar colocar o Moro na presidência e ele desistiu de última hora. E o Renan Santos ficou batendo a mão na mesa por 2 horas e falou: puta merda, como esse cara é burro! Enfim, né? O Sérgio Moro, ele estava muito ativo na mídia, né? Tava aparecendo muito na mídia porque ele é maçom, cara. A verdade é essa. Porque tinha 15 juízes no caso do Lula. Mas o que isso tem a ver com o impeachment da Dilma, né? A impopularidade que a Dilma estava ganhando, não só por causa de besteiras dela, mas do Lula, né? Olha, o Cunha e a Dilma eles já tinham muita questão ideológica nos debates deles, né? A Dilma é favorável ao aborto, o Cunha não, nem mesmo em caso de estupro. O Cunha é a favor da menoridade penal, a Dilma não. Né? O Cunha ele tem um perfil de direita conservadora ainda, enquanto o Temer é um centrão, um maçom centrão, e a Dilma é de esquerda. A gente tem aqui um de direita, um de centro e um de esquerda nessa bagunça toda, né? O PMDB mesmo é um partido que pega tudo, não tem ideologia nenhuma. Eles dizem que é democrático, não, vai só atender o povo. A verdade é, o PMDB, que hoje chama MDB, só tira o P do nome, é o partido de qualquer um e fica do lado de quem paga mais. Eu lembro até de uma charge da época, que era um navio afundando, que era o PT, aí tava os ratinhos tudo fugindo, né? Vai achando que o PMDB é bom, vai? Mas, enfim, né? Quando começou a ter o impeachment da Dilma, muita gente começou a relembrar o esquema do mensalão do Lula. Enquanto o PT estava tentando dizer que o governo estava fazendo compra de votos, intervenção na justiça, eles mesmos faziam isso, tentando pagar a Polícia Federal e não sei o que. Teve muito delator, muito caso, né, que estava entregando os esquemas de tentativa de compra de voto que o PT fazia. E o próprio PT estava acusando eles de fazer isso. A verdade é, tanto a oposição quanto os a favor, muitos deles estavam sim comprados e estavam vendo o que era benéfico. Isso é o que a gente chama de centrão, né?
A gente fica na frente de quem parece mais vantajoso, a gente vota para manter uma base e não por realmente acreditar numa coisa. Porque esses deputados eles preferem ter 8 anos de mandato inútil e falso do que 4 anos de um mandato verdadeiro e útil, né? Mas enfim, né? Em 2013, cara, começou a ter uma onda de protesto que não era partidário. Black Bloc quebrava as coisas na rua que nem louco, meu. Agora, cara, sabe qual é o problema? A gente hoje em dia, no Brasil, a gente não tem mais protesto que nem antigamente. Olha protesto de direita, por exemplo. Vai lá Nicolas Ferreira e tá falando de escândalo da Refit, do Beraldo? Não. Caso Banco Master? Mais ou menos. Não, a maior ênfase do discurso dele é Bolsonaro tem que ser solto. Agora, você olha o MBL, tenta copiar o Nicolas Ferreira. O cara que estava com um drone filmando de cima foi mandado embora, porque ele mostrou por acidente que a manifestação que eles fizeram foi um fiasco, né? MBL na época tinha conseguido reunir muita manifestação, não por reunir necessariamente liberais com ideais dele, mesmo porque na época aqui, 2016, ainda estava informação que era o pensamento do MBL que posteriormente ia mudar, né? Hoje em dia o MBL está bem diferente daquela época. A maioria do que estava sendo traído ali era gente que era a favor do impeachment, não necessariamente do movimento Brasil Livre. E o que acontece, cara? Você olha as manifestações que tem. O Nepal, por exemplo, derrubaram o governo. O povo derrubou o governo e eles mesmo elegeram alguém de última hora. Irã, cara, milhões de pessoas estão morrendo nos protestos do Irã. Aquele pau no cu do caralho, o ditador do Irã, já está até especulando fugir para a Rússia, que ele está vendo que não está adiantando matar. O pessoal está indo em busca da morte em troca de liberdade, prefere morrer do que, como Mussolini dizia mesmo, melhor um dia de leão do que 100 anos de cordeiro. É o que está acontecendo ali. E isso pode derrubar a ditadura do Irã. Sem o ditador da Venezuela, né, que os Estados Unidos sequestrou, Cuba está caindo. Né? Quando o povo tem que se manifestar contra o governo, não é para ser a favor de ninguém, porque esse alguém também é governo. Né? Esse espírito que teve 10 anos atrás, a gente não vê mais em manifestação. Porque se tem um protesto de esquerda, por exemplo, protesto de esquerda vai ser buscar atacar figuras e exaltar outras. E o de direita, buscar atacar figuras e exaltar outras. A gente não tem mais protestos apartidários que estão simplesmente contra o governo e contra a corrupção que nem tinha. Na época, né, quando o MBL estava fazendo manifestação, se tinha alguém com cartaz, por exemplo, pró-ditadura, eles mandavam abaixar. Ainda assim, tinha gente que apoiava a intervenção militar, até a intervenção dos Estados Unidos aqui, né? Mas independente do que era a manifestação, todo mundo estava concluindo uma coisa: o governo é uma bosta. Até o Black Bloc, que era um movimento anarquista que desapareceu, é contra o governo, e tem que ser contra o governo, é anarquista, né? E assim, cara, também teve o protesto dos 20 centavos, né? Que foram esquerdistas que reuniram, olha só. Mas por que eles fizeram isso? Quem era o governador na época? O Alckmin, de direita. E o próprio Cunha dizia, né? O Temer, o Cunha e o Lula concordavam. Foi um erro a Dilma concorrendo em 2014. O correto era ser o Lula de novo, segundo eles, porque o Lula sabia articular melhor e comprar votinhos, né? Mas, cara, assim, o Aécio, ele não queria de jeito nenhum gente do PSDB no governo do Temer. O pessoal teve que convencer muito o Aécio a ser a favor do impeachment, curiosamente. Porque, na realidade, o PT e o PSDB eram duas farinhas do mesmo saco. Desde aquela época, o próprio Cunha assume isso no livro. Que o Lula e o Alckmin estavam se aproximando desde aquela época. Então, a oposição entre eles dois era uma fraude, que nem os Clinton contra o Trump, né? Clinton e Trump estão lá debatendo, apontando dedo um para o outro, mas por trás dos panos está lá na ilha do Epstein, né? Mas enfim, né?
o Temer foi principal articulador, o próprio Cunha assumiu, né? O próprio Cunha assume que o Temer que sabotou ele. Mas continuando, né? Ai, ai. Ainda teve a crise de Zika e dengue, né? Quando a mulher grávida pega Zika vírus, o bebê nasce com microcefalia. Teve muito caso disso acontecendo no Brasil na época, né? E por incrível que pareça, a mídia estava noticiando isso. Mas a mídia, por acaso, cobriu que o Brasil agora, no terceiro mandato do Lula, passou pela maior crise de dengue do mundo. A maior crise de dengue da história aconteceu no Brasil, aqui no governo Lula. E a mídia, 10 anos atrás, a Globo estava botando pau na Dilma. Grampearam. Quando a Dilma foi tentar colocar o Lula no ministério para salvar ele, lá do escândalo do sítio, a mídia mostrou. E o Lula, ainda no fim da gravação, falou tchau, querida, né? Que foi como ele se despediu. E esse foi a inspiração do título do livro, Tchau, Querida. Porque foi bem icônico o Lula ter dito isso, né? E cobriu diretamente, né? Ficou um nome perfeito aqui pro livro. O marketing aqui ficou bom pro livro, né? Tchau, querida. Mas continuando, né? A Dilma tentou oferecer ministérios, tentou pagar opositores, né? Mas enfim, ela já estava desastrosa. O governo Lula de hoje tem 3 vezes mais empresas falindo do que da Dilma. E a gente não tem força de manifestação que nem tinha antigamente. Por quê? Porque o Bolsonaro teve o poder de ofuscar tudo. As manifestações não são contra Lula. Elas são pelo Bolsonaro, que é um barco que já afundou. Ó, acabou a história do Bolsonaro. Mas continuando, ó. O MBL, como ele estava sofrendo com muita oposição da esquerda radical, a CUT e a MST, né? Tentaram até atropelar o Kim Kataguiri na época. E o que a esquerda mais usava de ataque? Minha meleca de nariz? Não. O que a esquerda mais usava de ataque? A esquerda tentava usar muito de ataque as contas da Suíça, que não eram dele, né? Segundo o próprio Cunha. Né, que nem o caso do Sítio Lula. Na verdade não é meu, o triplex não é meu, era de um amigo. As contas não são minhas. Mas enfim. A radicalização da esquerda, quem lembra daquela cena? De um lado estava todo mundo que era contra o impeachment. Tinha uma barricada dividindo Brasília entre esquerdista e gente que não é necessariamente esquerdista, é contra a Dilma. Estava dividido ali. E isso não acontece mais hoje em dia. Mas quem lembra daquela época? A esquerda estava usando o que de ataque? Não tem crime de responsabilidade, não existe, e as contas da Suíça. A esquerda não tinha tanto argumento contra, então estava simplesmente dizendo que o crime não aconteceu e ficou buscando proferir ataques contra o Eduardo Cunha. Quando o Eduardo Cunha tentou proibir o aborto, até em caso de estupro, isso tentou servir de arma para a esquerda também, porque eles não têm como negar os crimes da Dilma, né, de pedalada fiscal, de falência de funcionário fantasma na Petrobras, né, que a terceirização deles, na verdade, era mais um esquema de lavagem. Então eles buscavam atacar diretamente o Eduardo Cunha, né? Ai, ai. Mas enfim, né? A resenha do livro, e vamos constar aqui como é esse livro do Cunha. Você observa aqui, ó, as letras elas são pequenas, tá? São 793 páginas de leitura sem imagens no meio. Então assim, tem muita leitura. As imagens elas aparecem aqui só no final do livro, que no final do livro o Cunha, ele pega aqui recortes de jornal da época, né, que mostram ele na capa. O registro oficial do impeachment, tá? E fotos dos bastidores, né? Ele com a própria Dilma. Essa foto aqui, que é a oposição toda, né? Que é uma foto bem famosa, né? Que reúne aqui Jair Bolsonaro, Eduardo, Kim Kataguiri,
o Renan Santos. É aquele pessoal lá que assim, todo mundo ataca o Eduardo Cunha, mas na hora de que tá interessado no impeachment, chega nele e fala: Ô, seu Cunha, está muito bonito hoje. É falsidade pura, né? Política assim, tem que articular. Fala mal de você pelas costas, mas quando lhe é conveniente, dialoga com você, né? É que nem o Renato Batista falando de mim esses dias numa live, né? Me lembra até uma coisa que o Lula falou: pobre é que nem papel higiênico. Na hora da eleição é útil, mas depois que você usa, esquece, né? Eu ajudo o Renato Batista a fazer campanha, né? Nem que seja distribuindo papel. E aí depois, numa live, ele fala que quer que eu morra, né? Nossa, o Lula estava certo, né? Pobre é que nem papel higiênico. E a mesma coisa aqui é com o Cunha, né? Mas no caso do Cunha ele também não era inocente. Eles tinham que fingir que era amigo dele por um breve instante só para fazer isso aqui, né? E ele também, eu não posso esquecer disso, né? Ele fala sobre os pedidos de impeachment. Quem lembra aqui de quando o Bolsonaro ele foi declarar homenagem ao Ustra, o torturador, acho, se não me engano era delegado do DOPS, né? Que torturou a Dilma. Tem uma lenda, não sei se é verdade, que eles enfiaram um rato na buceta da Dilma na ditadura militar. Eu acredito que eu vou saber sobre isso quando eu for ler a biografia dela, né? Mas enfim, quando tinha uma regra de 10 segundos de justificativa do porquê você está apoiando ou não apoiando o impeachment da Dilma na sua votação. E quase ninguém respeitou a regra dos 10 segundos. O pessoal começou a jogar umas pérolas lá. Pelos que dormem na rua, pelos pobres e pelos aqueles que não têm o que comer, eu voto sim, eu voto não. Em memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra, eu voto sim. Em memória de minha família, de meus pais, de meus avós, de meus irmãos, da minha esposa, eu voto sim. E começou a ter umas coisas bem desconexas, né? Sempre em nome e em memória de algo. E ninguém respeitou a regra dos 10 segundos. E teve alguns que nem justificaram. Quando o Maluf apareceu do nada, o Maluf falou, voto sim. Ele foi embora. E quando o Tiririca apareceu, ele falou, eu voto sim. Peraí que meu amigo está no telefone. Eu dei um corte aqui porque meu colega de trabalho estava no telefone. Mas assim, quando acabou o impeachment da Dilma e o Temer assumiu, o que aconteceu com o Cunha? Foi jogado fora. Desde aquela época, o Baleia Rossi e o Rodrigo Maia, que foi o futuro presidente da Câmara dos Deputados, eles já estavam aliados com o Cunha. E ele mesmo constou aqui que ele estava sendo descartado em seguida justamente pelo pavor do próprio Michel Temer. Mas enfim, não passando pano para ele, né, mas e constando que na verdade ele não escreveu o livro dele sozinho, a filha dele, Daniele Cunha, escreveu junto. Esse aqui foi um dos melhores livros que eu li pela riqueza de detalhes que o Cunha colocou no testemunho dele mesmo. Eu colocaria ele como meu terceiro livro favorito, né? O primeiro é Protocolos do Sábio de Sião, depois a biografia do Putin, Novo Czar. Enfim, essa foi a leitura de hoje, espero que tenha gostado aí do vídeo.